Vou responder por aqui algumas das questões que nos têm sido colocadas por e-mail e mensagem, porque as respostas eventualmente interessam a uma generalidade de pessoas. Quando eu faço isto, é óbvio que eu preservo a identidade de quem nos contactou. Vamos então à primeira pergunta. Com as imposições do Governo e do Presidente da República, as polícias podem prender-me ou passar coimas? Bom, desde logo, nem todas as violações às regras inerentes ao estado de emergência ou à situação de calamidade, para este efeito é a mesma coisa, são puníveis a título de contraordenação, ou seja, nem todas geram a aplicação de coimas. Existem três muito importantes que não geram a aplicação de coimas. E elas são a violação do confinamento obrigatório, a violação do recolhimento obrigatório e a violação da proibição de circulação entre concelhos. Estas três não são puníveis a título de contraordenação e, portanto, não geram a aplicação de coimas. Mas perguntar-me-ão se a pessoa pode ser punida a título de crime de desobediência. Bom, para haver crime de desobediência é necessário, desde logo, que a pessoa seja que seja combinada à pessoa que incorrerá na prática de um crime de desobediência. Ou seja, é necessário que uma autoridade no terreno presencie a violação e que avise a pessoa de que, se não cessar a violação daquele dever, daquela medida, que poderá incorrer na prática de um crime de desobediência. Sem esta combinação, que é constitutiva do próprio crime de desobediência, não existe o crime de desobediência. Portanto, isto é um aspecto formal geral no que diz respeito ao crime de desobediência, mas também pode-se discutir, aqui agora na parte que é mais específica desta matéria, se essa ordem da autoridade será legítima. E a discussão de saber se a discussão em torno de saber se essa ordem da autoridade será legítima é a mesma coisa que saber se estas medidas são legítimas. Na nossa opinião, estas medidas são absolutamente ilegítimas, são inconstitucionais, baseiam-se em pressupostos falsos e portanto, além disso, mesmo em determinados, em termos formais, foram violadas algumas regras da declaração do próprio estado de emergência e, portanto, na nossa opinião, estas regras não são legítimas, estas medidas não são legítimas, por consequência, nenhuma ordem da autoridade será também legítima, por consequência, e, portanto, também em termos materiais não haverá crime de desobediência. Agora, é preciso que as pessoas saibam que entre a autuação por um crime de desobediência e a condenação com trânsito em julgado pelo crime de desobediência, há um grande caminho, há um devido processo legal a percorrer, a pessoa tem direito a ampla defesa e é preciso que a pessoa contacte o seu advogado, porque o seu advogado saberá o que fazer, saberá a forma como levar a cabo a defesa mais efetiva, de forma a que a pessoa nunca venha a ser condenada por esse crime. É preciso que as pessoas saibam de que têm direito a ampla defesa no âmbito do processo criminal e, portanto, isso é algo que é uma ferramenta essencial neste cenário. Bom, e já para falar, nós sabemos que quando os tribunais têm sido chamados a pronunciar-se, por exemplo, o caso tem sido o confinamento obrigatório. A pessoa viola o confinamento obrigatório e é autuada e é processada por um crime de desobediência. O Ministério Público, já sabemos que o Ministério Público anda completamente obtuso em relação a isso e, portanto, processa as pessoas. A pessoa é processada, os tribunais têm-se pronunciado a favor das pessoas. E no que diz respeito ao confinamento obrigatório, por exemplo, é sabido, isto é algo que nós temos defendido desde o início, que enquanto não for alterado o artigo 27 da Constituição, não pode haver um confinamento obrigatório enquanto medida privativa da liberdade. E por isso já foi confirmado em algumas decisões e, portanto, os tribunais continuam a defender as pessoas, sobretudo. Os tribunais continuam a ser independentes e continuam a ser imparciais e é preciso que as pessoas não tenham medo dos tribunais. É necessário que as pessoas não tenham medo dos tribunais. Bom, vamos então à segunda questão. Sendo que as máscaras provocam uma falta de oxigenação e hipoxia que provoca danos neurológicos permanentes e me expõe a níveis de CO2 considerados tóxicos, já para não falar em problemas pulmonares em consequência do seu uso, é ou não considerado um ato que viola a integridade física, assim como um tratamento degradante? Sim, é naturalmente um ato que viola a integridade física, a integridade pessoal, e é um tratamento degradante,
é um tratamento degradante que não deveria ter lugar na República Portuguesa, que é baseada na dignidade da pessoa humana, pelo menos em termos formais, tal como se encontra no artigo 1º da Constituição. E não apenas isso, é também uma medida que viola o direito à identidade pessoal. E, portanto, nós até março deste ano, quem andava com a cara tapada era sinónimo que se andava a esconder. Hoje em dia temos um governo oligárquico e corrupto que associa a andarmos cara tapada a sermos bons cidadãos. Enfim. Bom, e para além disso, eu lembro que no artigo 19, nos termos do artigo 19, número 6 da Constituição, nem sequer o estado de emergência pode restringir o direito à integridade pessoal e o direito à identidade pessoal. Portanto, mais duas questões em termos de constitucionalidade que se podem colocar no que diz respeito, neste caso específico, no que diz respeito às máscaras. Terceira questão. Como pode a Justiça travar um processo em cuja origem se encontra uma força extremamente poderosa e supranacional? Bom, nós temos que trabalhar com o que temos. E o que temos é, nós estamos em Portugal e temos que tentar resolver as coisas primeiro em Portugal. Porque é a nossa terra, são os nossos cidadãos, são os nossos filhos, são a nossa família, é o nosso país. Temos que resolver primeiro as coisas na nossa casa. E isso implica que, como eu acabei de referir, que as pessoas não tenham medo da justiça. A justiça, para ser independente e para ser imparcial, não pode andar a correr atrás de casos. A polícia não pode chamar a si os casos. As pessoas têm que sair um pouco da sua zona de conforto, têm que resistir, têm que eventualmente que se deixar autuar, quer por desobediência, quer por contornação, tem que se deixar autuar, tem que se deixar processar e em sede própria, que é no âmbito do processo criminal, no âmbito do processo contornacional, exercer o seu direito de ampla defesa, deixar que os seus advogados trabalhem, porque os tribunais têm-se pronunciado a favor das pessoas. E os vossos advogados sabem certamente o que fazer em termos efetivos, em termos de garantir que uma contornação não haja que ser paga, que um processo por um crime de contornação nunca venha a gerar uma condenação com sentença transitada em julgado. É preciso que contactem os vossos advogados, é preciso primeiro que saiam da vossa zona de conforto. Nós temos que resistir em relação a isto, temos que resistir. E é necessário, tem que partir das pessoas. Antes de mais, tem que partir das pessoas. A justiça sozinha não será o suficiente. As pessoas têm que se unir em torno desta causa e têm que resistir em relação a algo muito pernicioso e muito obscuro que se está a bater sobre as nossas vidas.